aos estudantes de Direito Processual Civil. Qual é a diferença entre a absolvição do réu da instância e a absolvição do réu do pedido? Imagina que o processo civil seja uma guerra de partes e a instância seja o campo de batalha. Assim como toda a estratégia de guerra é colocada em prática no campo de batalha, a emboscada, os bombardeios, entre outros, cada articulado, cada pedido, cada requerimento tem tudo lugar na instância. E assim como toda guerra tem regras, o processo civil está cheio de regras que, se forem desobedecidas, o curso do processo pode alterar. A guerra tem lugar por causa de conflito de interesses. Cada parte procura defender os seus interesses. Assim como no processo civil existe um interesse em litígio ou em conflito, e cada uma das partes tenta vencer para que esse interesse em conflito beneficie a si mesmo. Na guerra do processo civil, para garantir que haja justiça na resolução do conflito, existe uma terceira pessoa que é imparcial. Não está nem do lado de uma parte e nem do lado da outra. Ela está lá para definir os termos do combate, para ditar as regras e para no final julgar qual é a parte vencedora e qual é a parte perdedora. E uma das regras do processo determina que essa pessoa em questão, o tribunal, tenha competência para julgar aquele conflito, para decidir sobre aquela guerra. Agora, as partes em conflito já estão no campo de batalha. A instância está aberta. Está lá o réu e o autor. E o juiz, que é o árbitro, se apercebe que o réu, a pessoa contra quem foi declarada aquela guerra, nem deveria estar naquele conflito. Se calhar porque não tem nada a ver com o interesse que ali estava a ser disputado. Ao invés de prosseguir com a guerra, o juiz deve absolver o réu da instância. Quando o réu é absolvido da instância, as partes não chegam ao combate propriamente dito, não chegam a lutar. O juiz se apercebe da existência de alguma irregularidade, de alguma situação que não está de conformidade com as regras do processo. Assim, o juiz encerra a batalha antes mesmo dela começar. O juiz entende que, pela existência daquela irregularidade, não pode haver luta. Não se vai decidir quem venceu aquela guerra ou a luta, até porque não existiu, né? A absolvição do réu da instância impede apenas que aquela guerra seja travada nas circunstâncias em que se encontra. Quando alguma das partes processuais não tem legitimidade naquele processo, quando o tribunal seja incompetente, quando o réu não tenha sido citado devidamente nos termos da ação, estamos perante situações que podem levar à absolvição da instância. Sendo possível suprir alguma dessas irregularidades, nada obsta que a guerra continue. Isso não acontece quando o réu é absolvido do pedido, porque quando o réu é absolvido do pedido, significa que a guerra teve lugar. O conflito foi até o fim, foi julgado e a razão foi dada ao réu. O juiz conheceu do mérito da causa e nisso julgou que o autor não tem razão, portanto, o seu pedido não pode ser declarado procedente. Deu-se vitória ao réu. E isso pode acontecer no fim do processo, depois de ter havido julgamento em sede da sentença, ou pode até acontecer nas fases iniciais do processo, se o juiz dá por procedente alguma exceção peremptória. Quando isso se verifique, o autor não pode voltar a intentar a mesma ação contra o mesmo réu. Isto é, não pode voltar a processar o mesmo réu fazendo o mesmo pedido e colocando as mesmas causas de pedido. Quando se absolve o réu da instância, o autor pode voltar a processar a mesma pessoa pelas mesmas razões em outra ocasião. Mas quando se absolve o réu do pedido, o autor já não pode fazer isso, porque o caso é considerado julgado. Na absolvição da instância não se julga o mérito da causa. O juiz se abstém de conhecer o objeto do litígio, aquilo que está em disputa naquele processo judicial. Mas quando se absolve o réu do pedido, pressupõe-se que o juiz tenha conhecido do mérito da causa, quer seja em sede do julgamento de uma exceção ou mesmo fim de todas as fases processuais.